Saudações, estudantes que estão aqui agora acompanhando o canal Estudica. Aqui quem tá falando é o Antônio e hoje eu vou trazer assim uma aula de geografia para basicamente explicar o que seria a nossa geografia, o que ela estuda e quais são os princípios que regem essa geografia da qual assim a gente conhece, que a gente gosta muito. Entre aspas. Primeiramente, o que é geografia? Geografia, ela é a ciência que tem como objeto de estudo o espaço geográfico. Mas nem sempre foi assim. Na Grécia Antiga, a geografia era puramente descritiva, ou seja, ela não se preocupava com nenhuma modificação ou no local, mas sim tipo, com sua aparência. Por exemplo, se eu fosse um geógrafo no passado, como por exemplo Tales, Ptolomeu, Aristóteles, eu chegaria no deserto e descreveria: é uma paisagem seca, que não tem vida, cheia de areia. Descrevi o lugar, tá ótimo. Porém, com o Renascimento, essa ideia realmente chegou a mudar, porque a gente tem o surgimento, nessa época, dos sistemas geográficos que passam a melhorar essa descrição e tornar ela mais detalhada. Como, por exemplo, eles passam agora a incluir a vida. Por exemplo, nessa região tem uma vegetação X, ocorre isso nessa região, a gente pode encontrar essas coisas, etc, etc. Já no início do século XIX, com as ideias de Humboldt e Rita, a geografia passa a se tornar uma ciência analítica e a ser uma disciplina universitária, ou seja, ela vai parar de estudar uma coisa que é estática. Ela vai passar a ganhar, assim, ela vai passar a dizer que o mundo não é estático, ele está sempre em constante mudança. E daí, na transação entre o século XIX e o XX, a geografia passa a estudar as relações entre o meio e o homem, ou seja, a definição básica do que seria o estudo da geografia é o estudo das relações entre o meio e o homem. E essa ideia foi dividida por Brunhês. A gente falou tanto de espaço geográfico, mas a gente, assim, não falou o que é espaço geográfico. Espaço geográfico é um conjunto de objetos que configuram o espaço e os mesmos são a materialização da ação da sociedade sobre a natureza. Ou seja, o espaço geográfico são as relações entre o homem e o meio, e também são os objetos que configuram assim essas relações. Esse espaço geográfico pode ser classificado em paisagem, que é tudo que a gente pode alcançar com nossos sentidos, ou seja, tudo que a gente ouve, toca, sente e vê é paisagem. Vale assim destacar que a paisagem sempre vai ser dinâmica. Depois vem um lugar, que é um espaço onde o indivíduo estabelece uma relação de identidade, ou seja, é um lugar cotidiano, é um espaço vivido. Depois vem a região. E o que é a região? Região é um fragmento do espaço que possui características naturais, sociais, culturais e econômicas em comum. E para acabar, temos a última classificação, que é o território, que é sempre ligado à questão de poder, de posse. Ou seja, o Brasil é um território. Por quê? Porque está em posse do governo federal, ou seja, tem uma relação de poder para aquele território. Porém, essa definição de espaço geográfico, ela é regida por alguns princípios. E quais são esses princípios geográficos? A gente tem o princípio da extensão, que foi elaborado nesse caso por Hatzer, e ele tinha como regra que o geógrafo sempre deve determinar a sua área de estudo, ou seja, ele não pode chegar lá, eu vou estudar essa área sem antes determinar essa área. Depois a gente vem com o princípio da analogia, que foi criado por Rita e diz que depois de você determinar aquela área, você deve compará-la a outros espaços e ver o que eles têm de comum e o que eles têm de diferente. Depois, com o Humboldt, surge o princípio da casualidade, que vai estudar as causas e os efeitos para que aquela paisagem seja daquele jeito. E para acabar assim com os últimos dois, eles foram elaborados por Brunhês. E esses princípios são o princípio da conexidade e o princípio da atividade. O princípio da conexidade diz que nada vai acontecer de maneira isolada. Por exemplo, se tiver um tremor, vai acontecer só o tremor. Não, o tremor vai acontecer e vai gerar uma coisa. Ou seja, sempre vai estar interligado às ações. Nunca vai ser uma ação isolada. E o último, que é o princípio da atividade, diz que o espaço geográfico nunca, jamais será, como é que eu posso dizer, estático. Ele sempre vai estar em mudança, sempre vai estar em movimento, você sempre vai sentir
essa diferença. E com isso, eu acabo essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários. Se gostou da aula, deixa o gostei. E é isso. Falou, amores.